interromper, um grito rasgou a noite chuvosa de São Paulo. Helena Vasconcelos, grávida, caiu no chão quando seu marido, cego por ciúmes e álcool, levantou a bengala e a descarregou sobre ela. O sangue, a chuva e as lágrimas se misturaram no chão, mas naquele mesmo instante, entre o medo e o desespero, uma mulher frágil se transformou em uma sobrevivente. Ela se levantou, deixando para trás o homem que jurou amá-la, e iniciou uma jornada para reivindicar justiça, não com ódio, mas com a dignidade de quem perdeu tudo. Esta não é apenas uma história de violência, mas de força. A força daqueles que, após serem feridos, decidem jamais curvar a cabeça novamente. As luzes do carnaval de rua iluminavam São Paulo como um céu de lanternas, mas o brilho não alcançava os olhos de Helena Vasconcelos. Naquela tarde, a cidade inteira cheirava a flor de laranjeira e caipirinha. Os carros alegóricos desfilavam orgulhosos pela Avenida Faria Lima, e as fantasias de passista balançavam ao ritmo das marchinhas. O calor do verão paulistano envolvia as ruas, enquanto os camarotes transbordavam de risos e copos que tilintavam no ar. Helena caminhava de braços dados com seu marido, Alexandre Noronha, um homem alto, de terno impecável e sorriso de empresário seguro de si. Para todos, eles eram o casal perfeito. Juventude, sucesso, elegância. Mas dentro dela, algo havia se apagado. As palavras dele já não soavam doces, e cada gesto medido na frente dos outros parecia uma encenação. Na entrada de um camarote decorado com cravos vermelhos, um grupo de amigos os recebeu com abraços e gritos alegres. "Alexandre, cara, há quanto tempo não te víamos?", disse um deles enquanto enchia 3 copos de vinho. Helena sorriu educadamente, mas se afastou alguns passos, buscando ar. Ela observou as luzes refletidas no Rio Pinheiros e por um momento desejou que aquela felicidade contagiante também a alcançasse. Atrás dela, ouviu a voz de uma mulher, firme, calorosa, com um sotaque nordestino distinto do paulista. Era Beatriz Alencar, a jovem diretora de relações públicas da empresa de Alexandre. "Que alegria encontrá-los aqui", disse com um sorriso amplo. Alexandre se virou, e o brilho em seus olhos não era de surpresa, mas de cumplicidade. Helena notou na hora. Não houve palavras, mas o silêncio entre eles falou mais do que qualquer saudação. Alexandre apresentou a esposa e Beatriz a cumprimentou com um beijo rápido na bochecha. "Ouvi muito sobre você", disse a jovem, num tom tão amável que soava quase como provocação. "E eu sobre você", respondeu Helena, com uma serenidade que mal conseguia sustentar. Os 3 brindaram, os copos se chocaram, e o vinho dourado brilhou sob a luz da festa. Por um tempo, Alexandre e Beatriz conversaram sobre o último evento da empresa, as viagens, os investidores estrangeiros. Helena os observava sem interromper, enquanto fingia ouvir uma amiga falar sobre vestidos e cores. De vez em quando, Alexandre se inclinava para dizer algo a Beatriz, e ela ria com aquela risada leve que ficava flutuando no ar. Helena sentiu um nó no peito. Não era ciúme, era certeza. Saiu do camarote com a desculpa de tomar um ar. Lá fora, o vento noturno trazia o perfume das flores e a fumaça das barraquinhas de churros. Uma senhora, sentada numa cadeira de vime, a observou com ternura. "Minha filha, seus olhos estão tristes. A folia não cura isso, mas o tempo cura", ela lhe disse. Helena sorriu agradecida, deixando cair uma moeda no pratinho de castanholas que a anciã movia lentamente. Nesse instante, ouviu a voz de Alexandre a chamando lá de dentro. Voltou com passos serenos, escondendo seus pensamentos atrás de um sorriso. A noite avançou,
Em cada camarote, os pisca-piscas brilhavam como vagalumes, e os instrumentos não paravam de tocar. Alexandre conversava animadamente com um grupo de homens de negócios, e Beatriz, por perto, servia-lhe mais um copo. Helena pediu uma caipirinha de limão e bebeu devagar. Ao seu lado, um garçom jovem lhe ofereceu uma porção de bolinho de bacalhau. "Obrigada", disse ela, e deixou uma pequena gorjeta na bandeja. Era sua forma de agradecer não só a comida, mas a cortesia, algo que estava se tornando escasso em sua própria casa. Quando o relógio marcou meia-noite, os fogos de artifício começaram. As cores do céu se refletiam nos olhos da multidão, e os casais se abraçavam. Alexandre se aproximou de Helena e disse ao ouvido: "Vamos, tenho uma reunião cedo amanhã." Ela assentiu sem dizer nada. No caminho de volta, o carro avançou devagar pelas ruas lotadas de gente. Alexandre falava de trabalho, da importância de manter a imagem, da imprensa. Helena olhava pela janela, vendo os postes de luz se afastarem como promessas quebradas. Ao chegarem em casa, no bairro de Pinheiros, o silêncio caiu entre eles. A casa cheirava a lírios e a cera das velas acesas à tarde. Helena subiu as escadas em silêncio, tirou os brincos e deixou o chale sobre a cadeira. Alexandre foi para a varanda, acendeu um cigarro e ligou para alguém. Sua voz era baixa, mas cada palavra chegava nítida ao coração de Helena. "Até amanhã, meu amor", ele disse com um tom que não usava há muito tempo, e desligou. Helena sentou-se na cama e olhou seu reflexo no espelho. Os fogos de artifício ainda iluminavam o céu de São Paulo, mas em seu rosto só restava a sombra de um sorriso cansado. Levou as mãos ao ventre, sentindo o leve movimento do bebê. "Não se preocupe", ela murmurou. "Tudo vai mudar." Lá fora, o último estouro de luz se refletiu nas janelas como um adeus. Enquanto Alexandre apagava o cigarro e fechava a varanda, ela soube, com uma certeza fria e clara, que aquele carnaval não seria o mesmo. A noite caiu sobre São Paulo como uma sentença. A tempestade rugia com uma fúria que fazia as janelas tremerem, e o som dos trovões parecia vir do próprio inferno. Na casa dos Noronha, apenas uma luminária continuava acesa. Sua luz amarelada tremia sobre o piso de mármore. Helena esperava sentada, com as mãos entrelaçadas, os olhos inchados de tanto chorar. Tentara ligar 6 vezes, mas Alexandre não atendeu. Lá fora, os relâmpagos pintavam a rua de branco e sombra. Lá dentro, o silêncio era insuportável. A fechadura girou de repente. A porta se abriu com violência, batendo contra a parede. Alexandre apareceu encharcado, com a camisa colada ao corpo, o cabelo úmido e os olhos brilhando de raiva. "O que você está fazendo sentada aí?" ele rosnou. Sua voz estava dura, quase irreconhecível. Helena se levantou, o cobertor caindo no chão. "Eu estava te esperando. Estava com medo", ela disse, a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas. Alexandre jogou as chaves sobre a mesa. O barulho metálico ecoou como um sinal de guerra. "Medo? De quê? De mim?" Ele se aproximou cambaleando, o hálito pesado de uísque. "Outra vez com suas cenas?" Helena deu um passo para trás. "Eu só queria conversar com você, Alexandre. Precisava entender o que está acontecendo entre você e a Beatriz." O nome acendeu a faísca. Alexandre a olhou com um ódio glacial. "Não ouse dizer esse nome de novo." Helena engoliu em seco, mas sua voz tremeu com coragem. "Não negue. As pessoas veem, eu vejo. Você não precisa me humilhar mais." Alexandre riu, uma risada oca, vazia. "Humilhar você? Você, que arruína a minha vida com suas lágrimas e suas suspeitas?" Ele caminhou até o bar e pegou a garrafa de uísque. Serviu um copo. Bebeu de um só gole. Depois,
Atirou a garrafa contra a parede. O vidro explodiu em 1000 pedaços. O líquido dourado se espalhou pelo chão. Helena recuou, o coração batendo forte. Alexandre, por favor, abaixe a voz. Não quero discutir, disse entre soluços. Eu te amei a vida toda. Só te peço respeito. Ele se virou de repente, a respiração ofegante. Cale a boca! Gritou, e sua voz retumbou como outro trovão. Estou farto dos seus sermões, da sua cara de mártir, das suas lágrimas. Helena começou a chorar, já sem conseguir se conter. Não chore, ele disse com um sorriso distorcido. Não te fica bem. Ele caminhou até o canto onde estava sua bengala de madeira, aquela que ele sempre exibia para os amigos. Pegou-a com a mão firme, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Você quer respeito? Aqui está o respeito, ele murmurou. Helena, banhada em lágrimas, deu um passo para trás. Alexandre, não faça isso. Por favor, eu estou grávida, implorou, cobrindo o ventre com os braços. Alexandre levantou a bengala e a bateu contra o chão. O som seco encheu o ar. Sempre a mesma coisa. Você usa essa criança para me manipular. Helena balançou a cabeça, soluçando. Não, eu te imploro, escute-me. Você está se tornando alguém que eu não reconheço. Alexandre avançou um passo, o olhar vazio. Não me reconhece? Perfeito. O primeiro golpe veio sem aviso. A bengala roçou seu ombro. A dor foi imediata. Helena gritou, levando a mão ao braço. Basta! Ela implorou, mas ele não a ouviu. O segundo golpe a atingiu nas costas e ela caiu de joelhos. O som da bengala contra a carne se misturou com o estrondo do trovão. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto tentava se arrastar, mas Alexandre a segurou pelo braço. Ele a levantou bruscamente. Olhe para mim, ordenou. Helena tremia, a voz era apenas um sussurro. O que aconteceu com você? Onde está o homem que eu amava? Alexandre levantou a bengala novamente, e seu rosto, iluminado por um relâmpago, tornou-se monstruoso. Helena ergueu as mãos para se proteger, gritando o nome dele repetidamente. A bengala desceu mais uma vez, mas desta vez ele parou no meio do caminho. A respiração ardia em seu peito. O olhar de Helena, quebrado e cheio de dor, o atravessou. Em seus olhos, Alexandre não viu medo, mas sim pena. O silêncio caiu pesado. A bengala escorregou de sua mão e rolou até bater na parede. Alexandre deu um passo para trás, ofegante. Não, eu não queria, ele murmurou. Helena levantou a cabeça, o rosto encharcado. Que sim, disse com voz trêmula, mas firme, porque não lhe resta outra forma de se sentir poderoso. Alexandre tentou se aproximar, mas ela recuou até bater na parede. Não me toque, gritou. Eu não quero seu perdão, quero que me deixe em paz. Ela se levantou com dificuldade, o corpo dolorido, as lágrimas ainda caindo. Caminhou em direção à escada, cambaleando, segurando o corrimão. Helena subiu devagar, cada degrau um esforço. No corredor, a casa parecia maior, mais fria. As fotografias de família a olhavam das paredes, como se também estivessem julgando o desastre. Ela entrou no quarto e trancou a porta. Lá dentro, desabou na cama, as mãos tremendo. Olhou para o braço, avermelhado pelo golpe, e começou a soluçar alto. A dor física era real, mas a outra, a que rasgava por dentro, era insuportável. Em meio ao seu choro, ela murmurou: Eu prometo que isso não será o fim. Lá fora, Alexandre continuava na sala, olhando para a bengala caída no chão. Sua respiração era errática, sua mente vazia. A tempestade o envolvia. O vento uivava pelas frestas, mas nada era mais violento do que o silêncio que restava entre aquelas paredes. Helena, ainda chorando, levantou-se, foi ao armário e pegou uma mala pequena. Colocou algumas roupas,
os documentos, uma foto dela com a mãe. Pegou a ultrassonografia do bebê e a guardou com cuidado. Depois, tirou a aliança e a deixou sobre a penteadeira. Você não me pertence mais, ela murmurou. Abriu a janela. O ar frio atingiu seu rosto. Na rua, a chuva caía forte e um táxi passou lentamente. Helena olhou para ele e decidiu. Pegou as chaves do carro reserva, vestiu um casaco e abriu a porta do quarto. Desceu as escadas sem fazer barulho. Na sala, Alexandre continuava sentado, o rosto afundado nas mãos. Ele não a olhou, não a ouviu. Helena parou por um instante. Depois, seguiu para a porta principal. Abriu-a, e a chuva a recebeu com um golpe gelado. Deu um passo para fora, depois outro. O vento agitou seu cabelo e seu cachecol. Não olhou para trás. No carro, as mãos ainda tremiam quando ligou o motor. Pelo retrovisor, viu pela última vez a figura de Alexandre junto à janela. Imóvel, diminuto diante da fúria da tempestade, ela pisou no acelerador. O carro se perdeu na chuva. Atrás dela, São Paulo dormia. Na frente, começava a liberdade. Naquela noite, sob um céu partido, Helena Vasconcelos deixou de ser a mulher que implorava por amor e se tornou a mulher que se defendia da dor. E embora seu corpo doesse, em sua alma começava a nascer uma nova força, a de quem sobrevive. A estação da luz brilhava sob a chuva como uma promessa de salvação. Eram 5 da manhã e o ar cheirava a café fresco e asfalto molhado. Helena caminhava com passos hesitantes, o casaco encharcado, o cachecol grudado no pescoço. Suas mãos tremiam enquanto segurava a mala e a bolsa onde guardava os documentos e a foto da ultrassonografia. Dirigira a noite toda, com os faróis cortando a escuridão e os pensamentos pesando como pedras. Agora estava ali, em frente aos trens que partiam para o Rio de Janeiro, para uma cidade onde poderia voltar a respirar. As luzes frias da plataforma se refletiam no chão brilhante. Ao seu redor, as pessoas se moviam com pressa. Homens com maletas, mulheres com guarda-chuvas, jovens com mochilas. Ninguém a olhava. Ninguém suspeitava que aquela mulher de rosto pálido e olhar ausente fugia de uma vida desfeita. Ela se aproximou do balcão e perguntou em voz baixa: "Uma passagem para o Rio de Janeiro, por favor, só de ida." A atendente, uma jovem com voz amável, entregou-lhe o bilhete sem fazer perguntas. Helena sentiu um nó na garganta ao ouvir o clique da máquina ao imprimir o papel. Era o som de um adeus definitivo. Ela se dirigiu ao banco da plataforma e se sentou. O trem das 6 esperava com as portas abertas, o vapor saindo dos motores e um murmúrio de vozes no ar. Helena olhou seu reflexo no vidro do vagão. O rosto pálido, os lábios rachados, o cabelo ainda úmido. Em seus olhos havia algo novo, uma faísca que não era medo, mas determinação. Fechou os olhos e ouviu a chuva batendo no teto de metal. Cada gota soava como uma batida de coração. Uma senhora sentou-se ao seu lado, com uma sacola de pano e um guarda-chuva gasto. "Está frio para viajar sozinha, minha filha", disse com tom maternal. Helena a olhou com um sorriso fraco. Às vezes não resta outra opção. A anciã assentiu. Às vezes fugir é também sobreviver. Aquela frase caiu sobre Helena como uma bênção. Por alguns segundos, permitiu-se chorar em silêncio, não de tristeza, mas de alívio. O apito do trem anunciou a partida. Helena se levantou, subiu no vagão e procurou seu assento junto à janela. A estação foi ficando para trás, enquanto o trem começava a se mover lentamente. A chuva continuava caindo, desenhando linhas tortas no vidro. Helena encostou a cabeça no assento e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo,
Não tinha medo. A paisagem paulista se estendia atrás dos vidros. Plantações de cana, colinas verdes, cidades dormindo sob a neblina. O trem avançava com um ritmo hipnótico, e a cada quilômetro, Helena sentia que deixava para trás não só São Paulo, mas uma parte de si mesma. Fechou os olhos, mas a mente não a deixava descansar. As imagens da noite anterior voltavam repetidamente. O som da bengala batendo no chão, o rosto desfigurado de Alexandre, o sangue, a chuva. Ela levou a mão ao braço, ainda dolorido, e sussurrou: acabou. Um revisor passou pelo corredor, e Helena mostrou-lhe o bilhete com um sorriso tímido. O homem a observou com curiosidade, notando seus olhos inchados, mas não disse nada, apenas assentiu e seguiu em frente. Helena voltou a olhar pela janela. O sol começava a surgir entre as nuvens, tingindo o céu de um cinza dourado. Aquela luz suave lhe pareceu um sinal. Tirou da bolsa a foto do irmão, Júlio. Lembrou-se de sua voz, firme e serena. Se algum dia você precisar de mim, não hesite em vir. Ele ainda não sabia o que havia acontecido, mas logo saberia. Helena pensou na mãe, na cozinha da casa da família, no cheiro do bolo que sempre preparava aos domingos. Tudo isso parecia tão distante, quase irreal, como uma vida sonhada. O trem parou em uma estação intermediária. Alguns passageiros desceram, outros subiram. Um menino correu pelo corredor rindo. Sua mãe o seguia pedindo calma. Helena olhou para ele e sorriu. Pela primeira vez em meses, lembrou-se de que a vida também podia ser assim. Simples, luminosa, inocente. Apoiou a mão sobre o ventre. O bebê se moveu suavemente, como respondendo ao seu pensamento. Vamos ficar bem, ela murmurou. A viagem continuou. A paisagem mudou. As plantações se transformaram em planícies douradas, os povoados em fábricas e rodovias. O Rio de Janeiro se aproximava. Helena sentiu o coração acelerar. Pela janela, as primeiras torres da cidade apareceram no horizonte, envoltas em neblina. Não sabia o que a esperava ali, mas pela primeira vez em anos, tinha um propósito. Quando o trem entrou na central do Brasil, o barulho e a agitação a envolveram. Pessoas correndo, anúncios por megafone, malas rolando pelo chão. Helena desceu com cuidado, segurando a mala. O ar cheirava a café e a folhas molhadas. Olhou ao redor, procurando um rosto conhecido. Em meio à multidão, uma voz chamou seu nome. Helena! Era Júlio, parado, com seu casaco cinza e o rosto tenso. Caminhou em direção a ela. Quando a viu de perto, o gesto severo se transformou em preocupação. Meu Deus, você está pálida, ele disse, pegando-a pelos ombros. Helena tentou sorrir, mas as lágrimas lhe encheram os olhos. Eu precisava ir embora, sussurrou. Júlio a abraçou forte. Pronto, agora você está segura. Helena encostou a cabeça no peito dele. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu calor humano. Ao seu redor, as pessoas passavam sem parar. O mundo continuava girando, mas naquele instante tudo parou. Júlio pegou sua mala e a conduziu para a saída. Lá fora, a chuva havia cessado e uma luz tênue iluminava as ruas do Rio. Enquanto caminhavam para o táxi, Helena olhou para o céu. As nuvens começavam a se abrir, deixando ver um pedaço de azul. Lembrou-se das palavras da anciã na estação. Às vezes fugir é também sobreviver. Então ela entendeu. Aquela fuga não era covardia, era o começo de sua liberdade. Ao chegarem ao bairro do Leblon, o táxi parou em frente a um prédio elegante. Júlio pagou o motorista e a ajudou a descer. Aqui você vai poder descansar, disse com voz tranquila. Helena o olhou agradecida. Obrigada, Júlio. Eu não sei o que faria sem você. Ele sorriu, acariciou seu cabelo e respondeu.
Você não precisa dizer nada. Às vezes, o silêncio também é família. Helena subiu as escadas e, ao entrar no apartamento, sentiu o calor do lar. O barulho da cidade lhe pareceu distante. Aproximou-se da janela e observou o amanhecer refletindo-se sobre os telhados. Então, levou a mão ao peito e murmurou: quando amanhecer, eu não serei mais a esposa dele. E o sol, tímido, mas firme, começou a abrir caminho entre as nuvens, como se o dia quisesse confirmar suas palavras. O amanhecer sobre o Rio de Janeiro tinha um tom cinza perolado, o tipo de luz que não promete nada, mas também não ameaça. No apartamento de Júlio, o silêncio era amável, cheio do cheiro de café fresco e pão na chapa. Helena acordou lentamente, com o corpo ainda pesado pelo cansaço da viagem. Abriu os olhos e por um instante não soube onde estava. O teto branco, o relógio na parede, a cortina movendo-se com a brisa, tudo era alheio e, ao mesmo tempo, tranquilizador. Havia dormido 12 horas seguidas e, pela primeira vez em meses, sem pesadelos. Desceu as escadas devagar. Júlio estava na cozinha, preparando café. Quando a viu, sorriu. "Bom dia", disse, oferecendo-lhe uma xícara. Helena a pegou com as mãos trêmulas. "Eu não me lembro da última vez que alguém me desejou um bom dia", ela murmurou. Júlio a observou com tristeza. "Aqui você não precisa se lembrar de nada, Helena. Só descansar." Eles se sentaram à mesa. Pela janela, viam a Avenida Atlântica despertar. O padeiro subindo a porta de aço, um homem passeando com seu cachorro, os primeiros carros buzinando com impaciência. Júlio a olhou com preocupação contida. "Mais cedo ou mais tarde você terá que decidir o que fazer", disse em voz baixa. "Você não pode se esconder para sempre." Helena abaixou o olhar. "Eu sei, mas preciso de tempo. Não posso voltar para São Paulo." Não depois do que aconteceu. Júlio apertou os lábios, querendo perguntar mais, mas se conteve. Ele tinha visto os hematomas em seu braço quando ela chegou. Não precisava de mais explicações. "Você pode ficar aqui o tempo que for necessário", ele disse por fim. Helena assentiu, os olhos marejados. "Obrigada. Eu não mereço tanto." Júlio sorriu com ternura. "Você é minha irmã. Você não tem que merecer. Só viver." As horas passaram lentas. Helena ajudou em pequenas tarefas domésticas, como se seu corpo precisasse se mover para que a alma não se partisse. À tarde, saiu para a varanda. De lá, o horizonte do rio parecia infinito. As pessoas caminhavam rápido, cada um com sua história, e ela se perguntou se alguém mais fugia como ela. Tocou com os dedos o parapeito frio e pensou em seu filho. Acariciou o ventre, sentindo uma pequena pulsação interior, e uma lágrima silenciosa escorreu por sua face. À noite, Júlio lhe trouxe um cobertor extra. "Você vai dormir melhor com isso", ele disse. Helena assentiu, mas antes de fechar a porta perguntou: "Você acha que alguém pode mudar, Júlio? De verdade?" Ele a olhou por um longo tempo antes de responder. "Sim, mas às vezes a mudança chega quando já é tarde demais." Quando Júlio se foi, Helena ficou sozinha, olhando as sombras no teto. Em sua mente, a imagem de Alexandre aparecia nítida, seu olhar vazio, o golpe, o som da bengala. Fechou os olhos com força e se virou para a parede. Não queria odiá-lo, mas também não podia perdoá-lo. Nesse espaço intermediário entre o rancor e a compaixão, ela adormeceu. No dia seguinte, saiu para caminhar. Júlio havia-lhe emprestado um cachecol e algum dinheiro. "Há um pequeno café na esquina", ele disse. "Chama-se A Carioca. É tranquilo. Você vai gostar." Helena caminhou pelas ruas ainda úmidas da chuva. As vitrines refletiam sua figura magra, o cachecol cobrindo parte do rosto. Quando chegou ao café, o som das xícaras e a música suave a envolveram.
Pediu um café coado e sentou-se junto à janela. O lugar era pequeno, com paredes cor de creme e fotos antigas do rio. A garçonete, uma mulher de meia idade com um sorriso amável, serviu o café. "Primeira vez por aqui?" perguntou. Helena assentiu. "Recém-chegada", disse em voz baixa. "Então, bem-vinda", respondeu a mulher. "Aqui sempre há lugar para recomeçar." Helena sorriu sem conseguir evitar. Deu um gole no café e sentiu o calor percorrer seu corpo. Ao seu redor, o murmúrio das conversas era um consolo. Um senhor lia o jornal no balcão, um casal discutia em voz baixa, um menino ria. Por um momento sentiu-se invisível, e isso a aliviou. Tirou um caderno da bolsa e começou a escrever. Não sabia por quê, mas as palavras saíam sozinhas. Escreveu sobre a chuva, sobre a casa que deixou para trás, sobre a menina que foi e a mulher que precisava aprender a ser. Quando terminou, fechou o caderno com um suspiro. Lá fora, o sol começava a abrir caminho entre as nuvens. Voltou para o apartamento quando o dia começava a cair. Júlio estava falando ao telefone na sala. Quando a viu entrar, desligou rápido. "Era a mamãe", disse. "Ela está preocupada. Eu disse que você estava comigo, mas não dei os detalhes." Helena o olhou com gratidão silenciosa. "Não quero que ela sofra", disse. "Já basta os anos que passou cuidando de nós." Júlio assentiu. "Ela vai entender quando for a hora. Agora, o importante é que você descanse." Helena se aproximou da janela e observou como as luzes da cidade acendiam uma a uma. O Rio de Janeiro parecia um oceano de estrelas douradas, cada luz uma história, cada sombra uma ferida. "Você acha que algum dia poderei voltar para São Paulo?" perguntou sem se virar. Júlio se aproximou. Olhou para ela com uma mistura de carinho e realismo. "Sim", disse, "mas não para olhar para trás, só para fechar o que ficou aberto." Naquela noite, enquanto o relógio marcava as 11, Helena escreveu uma carta que não pretendia enviar. Começava com um Alexandre e terminava com um "Eu te perdoo, mas não voltarei." As palavras deslizaram sobre o papel com uma calma que ela não conhecia. Quando terminou, dobrou a carta e a guardou na gaveta, junto com a ultrassonografia do bebê. Antes de dormir, saiu para a varanda mais uma vez. O vento carioca acariciava seu rosto e as luzes da cidade piscavam, como se a convidassem a ficar. Fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou: "Eu não estou perdida, eu estou apenas começando." Em algum lugar do sul, sob a mesma lua, Alexandre também olhava para o céu, sem saber que a mulher que ele havia ferido estava aprendendo a viver sem ele. O inverno havia chegado ao Rio de Janeiro com um ar frio e transparente, daqueles que fazem a cidade cheirar a quentão e café. 3 semanas se passaram desde que Helena chegou, e aos poucos a calma começou a se instalar em sua rotina. Pelas manhãs, ela preparava o café, enquanto Júlio lia o jornal. Pelas tardes, caminhava pela Lagoa Rodrigo de Freitas, observando as crianças brincarem com seus pipas, ou os idosos alimentando os patos. Aquela vida simples lhe devolvia um ritmo que ela havia esquecido. No entanto, por dentro, o medo ainda batia discreto, como uma ferida que não terminava de fechar. Uma manhã, Júlio propôs que ela o acompanhasse ao hospital onde trabalhava. "Conheço uma médica de confiança", ele disse. "Ela poderá te examinar e garantir que está tudo bem com o bebê." Helena hesitou por um instante, mas assentiu. Eles entraram no carro e dirigiram pelas avenidas amplas do Rio, envoltas na luz pálida do inverno. Enquanto avançavam, Helena olhava pela janela e pensava em quão longe estava São Paulo, na casa vazia que havia deixado para trás, no eco dos gritos e no som da bengala batendo no chão. Fechou os olhos para apagar essa imagem, mas as cicatrizes da alma
não se apagam tão facilmente. Chua. O hospital era grande e moderno, com corredores limpos e o cheiro de desinfetante no ar. A doutora Rosângela, uma mulher de cabelo grisalho preso e voz tranquila, a recebeu com um sorriso caloroso. Você está com uma boa cor, ela disse enquanto revisava seu prontuário. O bebê está crescendo bem. Helena respirou aliviada. As lágrimas vieram aos olhos. A médica a olhou com atenção. Você passou por muita coisa, não é? Helena assentiu em silêncio. A médica se limitou a colocar uma mão em seu ombro. Você não está sozinha. E este bebê será seu começo, não seu final. De volta ao apartamento, Helena se sentia mais leve. Júlio dirigia em silêncio, deixando que a música suave preenchesse o ar. Sabe o que eu penso? Ele disse de repente. Que algum dia você vai conseguir contar isso sem dor. Não para revivê-lo, mas para se libertar. Helena sorriu fracamente. Talvez, respondeu. Mas agora eu só quero viver um dia sem medo. Naquela noite, enquanto Júlio saía para jantar com uns amigos, Helena ficou sozinha. Acendeu uma vela e sentou-se junto à janela. De lá, podia ver a chuva cair sobre os telhados, as luzes da cidade refletidas nas poças. Abriu seu caderno e começou a escrever outra vez. As palavras brotavam como se alguém dentro dela precisasse gritar em silêncio. Escreveu sobre o amor e a culpa, sobre as promessas quebradas e a força que nasce da dor. Quando terminou, percebeu que já não escrevia para se lembrar, mas para deixar ir. Na manhã seguinte, ao descer à padaria da esquina, ouviu uma conversa que a fez parar. Duas mulheres falavam perto do balcão, e uma delas mencionou o sobrenome Noronha. Você ouviu o que aconteceu em São Paulo? Dizia uma. O empresário Alexandre Noronha está sob investigação por fraude e violência doméstica. Helena gelou. O coração batia forte. As mulheres continuaram falando, sem notar sua presença. Dizem que ele desapareceu dos eventos públicos, que a família está o protegendo. Helena saiu da padaria sem comprar nada. A rua girava ao seu redor. Apoiou uma mão na parede para não cair. O nome de Alexandre, o eco de sua vida anterior, acabava de invadir seu refúgio. Quando chegou ao apartamento, Júlio a esperava. Eu te achei pálida, ele disse preocupado. Ela o olhou, tremendo. Eu ouvi algo. Alexandre está sendo investigado. Júlio franziu a testa. Era de se esperar. Os negócios dele não eram limpos. Mas isso não te diz mais respeito. Helena balançou a cabeça. Diz sim. Eu não quero mais vê-lo, mas preciso fechar isso. Naquela noite mal conseguiu dormir. Sonhou com a casa de São Paulo, com o som da chuva caindo sobre os azulejos, com o golpe que mudou tudo. Acordou sobressaltada, com o peito agitado. Caminhou até a varanda e respirou o ar gelado. O rio ainda dormia. Sob as luzes alaranjadas dos postes, a cidade parecia em paz. E ela jurou não deixar que o passado a perseguisse mais. Os dias seguintes, ela dedicou a ler, cozinhar, caminhar sem rumo. Começou a conversar com a dona do café A Carioca, que sempre a cumprimentava com um bom dia, flor do dia. Ela lhe falava de flores, de receitas, de filhos, pequenas coisas que a devolviam ao mundo. Helena descobriu que podia rir sem sentir culpa, que o silêncio podia ser um refúgio e não uma ameaça. Uma tarde, ao voltar do parque, encontrou Júlio a esperando com um envelope na mão. Chegou isto para você, ele disse. Helena o pegou, estranhada. Não havia remetente. Abriu-o lentamente. Dentro havia uma folha dobrada e uma foto. A foto era de sua casa em São Paulo, a fachada iluminada pelo sol. A carta dizia apenas uma frase: sinto muito. A letra era de Alexandre. Helena ficou imóvel,
a respiração suspensa. Por alguns segundos o tempo pareceu parar. Júlio a olhou com preocupação. É dele? Perguntou. Ela assentiu sem falar. Sentou-se, ainda segurando a carta. O papel tremia entre seus dedos. Não sabia se o que sentia era raiva, tristeza ou compaixão. Talvez as três coisas. O que você vai fazer? Disse Júlio. Helena olhou pela janela. O pôr do sol tingia o céu de laranja e violeta. Nada, respondeu finalmente. Não há nada para responder. Meu silêncio será a minha resposta. Naquela noite, guardou a carta junto com a ultrassonografia do bebê. Não com ódio, mas com a serenidade de quem decidiu não viver presa ao passado. Enquanto se deitava, sentiu pela primeira vez que o medo havia ido embora, que São Paulo era apenas um eco distante e que o futuro, embora incerto, lhe pertencia. Lá fora, a lua se erguia sobre os telhados cariocas. No silêncio do apartamento, o relógio marcava as horas com suavidade. Helena fechou os olhos e, com uma paz nova, sussurrou para o ar. Às vezes o perdão não é dito, é vivido. O mês de março chegou com um sol tímido sobre o rio e com ele uma calma enganosa que parecia esconder algo sob sua superfície. As ruas cheiravam a flores e pão quente. Os cafés estavam cheios de gente que falava com entusiasmo da primavera. E ainda assim, Helena sentia um nó constante no peito. Já haviam se passado 2 meses desde a carta de Alexandre. 2 meses desde aquele "sinto muito" que ela havia tentado esquecer, sem sucesso. Não havia voltado a escrever para ele, nem a ligar, mas sua mente continuava voltando àquela noite de chuva, ao som da bengala, aos olhos do homem que amara e temera ao mesmo tempo. Uma manhã, enquanto preparava o café, Júlio entrou na cozinha com o rosto sério. Helena, disse devagar. A polícia de São Paulo ligou. Perguntaram se podiam te localizar. Helena deixou cair a colher. O coração gelou. A polícia? Repetiu com voz apagada. Júlio assentiu. Querem que você preste depoimento. Estão investigando Alexandre formalmente por violência doméstica e fraude. Pelo visto, vários funcionários dele também o denunciaram. Helena ficou imóvel. Eu não quero vê-lo. Não quero voltar lá. Júlio se aproximou e pôs uma mão em seu ombro. Você não precisa vê-lo. Apenas contar a verdade. É a única forma de fechar isso. Naquela tarde, a cidade parecia diferente. O barulho dos carros, as risadas das crianças, tudo soava distante. Helena caminhou pela lagoa sem rumo, deixando que o vento lhe despenteasse o cabelo. Pensava em quão irônico era fugir para esquecer e agora ter que voltar para curar. Sentou-se num banco junto ao lago, onde os patos nadavam entre reflexos de luz. Uma jovem alimentava seu filho pequeno com uma paciência infinita. Helena olhou para eles e sentiu que algo em seu interior se abria. Ela não podia continuar fugindo. Tinha que enfrentar o passado, não por Alexandre, mas pelo filho que carregava dentro de si. À noite, conversou com Júlio. Eu vou depor, disse com voz serena. Não porque o odeie, mas porque preciso ser livre. Júlio a olhou em silêncio. Depois assentiu. Eu vou com você. Você não voltará sozinha. Helena sorriu fracamente. Obrigada, irmão. Ele lhe pegou a mão. Você não está mais sozinha. Nunca mais. Uma semana depois, pegaram o trem em direção a São Paulo. A viagem foi silenciosa. Lá fora, os campos se estendiam como uma tapeçaria de tons dourados. Helena observava a paisagem, sentindo que o ar ficava mais denso à medida que se aproximavam de sua antiga cidade. Em sua bolsa, carregava os documentos do caso e uma cópia da carta de Alexandre, como se aquela folha fosse a última página de uma história que
que precisava ser contada em voz alta. Quando o trem chegou à estação, a luz do sul a cegou por um instante. Tudo lhe parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. O cheiro de flor de laranjeira, o som dos sinos, o calor do ar. Júlio pegou sua mala. "Vamos", disse. A sala da juíza ficava no centro, em um edifício branco com persianas verdes. A espera foi longa. Helena respirava fundo, apertando as mãos no colo. Finalmente, uma mulher de terno escuro a chamou. "Senhora Vasconcelos, pode entrar." Helena entrou em uma sala pequena, iluminada por uma janela alta. A juíza, de cabelo preso e rosto sereno, indicou-lhe o assento. "Obrigada por vir", disse em tom amável. "Sabemos que isto não é fácil." Helena assentiu. "Eu só quero dizer a verdade." E o fez. Falou com voz firme, sem hesitar. Contou como as discussões começaram, como o amor foi se transformando em controle, como a vergonha a manteve calada por tanto tempo. Quando mencionou a noite da bengala, sua voz falhou, mas ela não parou. A juíza a escutava com atenção, sem interrompê-la. Quando terminou, um silêncio denso preencheu a sala. A juíza fechou o processo e a olhou. "A senhora fez o correto. Isto não é só por você, mas por todas as mulheres que se calam." Helena abaixou a cabeça. "Eu só quero paz. E a terá", respondeu a juíza com um sorriso tênue. Ao sair, Júlio a esperava no corredor. Helena o abraçou forte e, pela primeira vez desde que fugiu, chorou sem vergonha. Eram lágrimas de alívio, não de medo. "Terminou?", sussurrou. Júlio assentiu. Terminou. Naquela noite, eles se hospedaram em um pequeno hotel perto do rio Tietê. Da janela de seu quarto, Helena podia ver o reflexo das luzes sobre a água. O som do rio era como uma canção antiga que conhecia desde criança. Fechou os olhos e lembrou-se da mãe, dos carnavais, das risadas de outros tempos. Tudo aquilo que o medo lhe havia roubado agora voltava com uma clareza serena. No dia seguinte, antes de regressar ao rio, passou em frente à casa que um dia compartilhou com Alexandre. A fachada continuava igual, as persianas fechadas, o jardim em silêncio. Não parou. Apenas a olhou por um momento, com uma mistura de tristeza e compaixão. "Você não me pertence mais", pensou, "e eu não pertenço mais a você." O trem partiu ao meio-dia. Enquanto os trilhos começavam a cantar, sob o peso do vagão, Helena encostou a cabeça na janela. O sol banhava os campos e o vento parecia sussurrar-lhe que tudo ficaria bem. Júlio a olhou, sorrindo. "Como você se sente?", perguntou. Helena o olhou também e respondeu, leve, como se por fim pudesse respirar. Durante o trajeto, tirou seu caderno e escreveu uma frase. Às vezes é preciso voltar ao lugar da dor para encontrar a saída. Guardou-a depois junto à carta de Alexandre, não como uma lembrança triste, mas como uma lição aprendida. Quando o trem cruzou o Vale do Paraíba e as montanhas se abriram para o horizonte carioca, Helena sentiu que uma parte dela ficava para trás, enterrada na terra de São Paulo. Fechou os olhos e sorriu. Já não era a mulher que fugiu com medo sob a chuva. Era outra, uma mulher que havia olhado para o passado sem tremer. Uma mulher que havia aprendido que o perdão nem sempre é dito em voz alta, mas que sempre liberta. E enquanto o trem avançava para o rio, com a tarde dourando o vidro, Helena Vasconcelos compreendeu que sua viagem apenas começava. O ar do rio cheirava a chuva e a terra nova quando Helena recebeu a ligação que mudaria o curso dos dias tranquilos que havia conseguido construir. Era uma tarde de abril. O céu se abria entre nuvens cinzentas e no apartamento o som do rádio preenchia os silêncios com boleros antigos. Júlio estava revisando uns documentos na sala de jantar
quando o telefone tocou. Helena atendeu distraída, mas a voz do outro lado a deixou sem ar. Senhora Vasconcelos, é do Tribunal de São Paulo. O julgamento contra Alexandre Noronha começará na próxima semana. Precisamos de sua presença como testemunha principal. Por alguns segundos ela não conseguiu responder. Sentiu que o ar se tornava denso, que o coração batia forte. Sim, entendo, disse por fim. Eu irei. Desligou o telefone devagar. Júlio a olhou da mesa, preocupado. O que aconteceu? Helena o olhou, os lábios pálidos. O julgamento começa na próxima semana. O silêncio caiu sobre eles como uma sombra. Júlio se levantou e caminhou até ela. Você não precisa fazer isso sozinha, disse com firmeza. Estarei com você. Helena assentiu, embora uma parte dela soubesse que aquele enfrentamento teria que ser vivido em primeira pessoa. Naquela noite, mal jantaram. Ela ficou junto à janela, olhando como a chuva começava a cair outra vez. As luzes da cidade piscaram no reflexo do vidro. Em sua mente, a voz de Alexandre voltava repetidamente. As palavras duras, as promessas vazias, o eco do golpe. Fechou os olhos e respirou fundo. Desta vez não fugiria. Os dias que antecederam a viagem foram de silêncio contido. Júlio se encarregou dos trâmites e reservou as passagens de trem, enquanto Helena tentava manter a calma com passeios curtos pelo jardim botânico. No parque, as cerejeiras floresciam, enchendo o ar de perfume. Ela parava para observar as pétalas caírem como uma chuva suave. Era uma imagem de fragilidade e esperança, e por um momento ela se permitiu acreditar que a beleza podia surgir até do que está quebrado. Na véspera da viagem, escreveu uma carta para si mesma. Amanhã voltarei a olhar nos olhos do homem que quase me destruiu, escreveu, mas não como vítima, e sim como quem sobreviveu. Dobrando a carta, guardou-a na bolsa junto a uma pequena medalha que sua mãe lhe havia dado quando criança. O trem para São Paulo saiu cedo. Júlio se sentou ao seu lado, folheando o jornal sem realmente ler. Helena olhava pela janela, vendo como a paisagem mudava lentamente. Os campos se estendiam sob um céu azul, e ao longe as montanhas pareciam guardar a fronteira invisível entre o passado e o presente. Cada quilômetro que avançava era um passo a mais em direção ao confronto que havia temido e esperado ao mesmo tempo. Quando chegaram, o calor de São Paulo os envolveu com sua intensidade familiar. O ar cheirava a gasolina e poeira de primavera. O julgamento seria realizado no Palácio da Justiça, um edifício solene onde o tempo parecia ter parado. Helena se hospedou com Júlio em um pequeno hotel perto da Avenida Paulista, e naquela noite, ao olhar pela janela, viu a lua refletindo-se sobre os telhados. Não sentia raiva, apenas uma calma profunda, a serenidade de quem sabe que já não tem nada a perder. O dia do julgamento amanheceu claro. Helena vestiu um tailleur simples cor marfim e prendeu o cabelo num coque baixo. Em frente ao espelho, viu seu reflexo e mal se reconheceu. Os olhos firmes, a postura ereta. Júlio tocou seu ombro. Você é mais forte do que pensa, ele disse. Ela assentiu. Hoje eu não vou por mim, eu vou pelo meu filho. O tribunal estava cheio. No estrado, os advogados murmuravam. Os flashes das câmeras brilhavam através das portas. Alexandre estava ali, com terno escuro e rosto pálido. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo parou. Ele desviou o olhar, incapaz de sustentá-lo. A juíza iniciou a sessão com voz firme. Abre-se o caso Noronha contra o Estado por crimes de fraude e violência doméstica. Helena foi chamada ao estrado. Caminhou devagar, sentindo cada passo como uma afirmação. Sentou-se em frente ao microfone. O advogado de defesa lhe fez as primeiras perguntas, tentando quebrá-la com palavras suaves.
A senhora diria que seu esposo perdeu o controle apenas uma vez? Helena o olhou sem hesitar. Não foi uma só vez. Foi um processo lento, invisível, onde cada palavra doía mais do que os golpes. A sala ficou em silêncio. Em seguida, lhe mostraram a carta. A senhora reconhece esta carta? Perguntou o promotor. Sim, respondeu. É a letra dele. Mas o perdão não apaga o que foi feito. A juíza assentiu. Continue, senhora Vasconcelos. Helena respirou fundo. Eu o amei, mas o amor não justifica a crueldade. Eu não busco vingança. Só quero que meu filho nasça em um mundo onde o medo não tenha lugar. As palavras ecoaram na sala. Alexandre, ao ouvi-la, levantou a cabeça. Pela primeira vez em anos, seus olhos não mostravam ira, mas sim vergonha. Ele tentou falar, mas a juíza o impediu. Terá sua vez. Quando o depoimento terminou, Helena voltou para seu assento. Júlio lhe pegou a mão. Lá fora, os sinos da catedral tocavam, marcando o meio-dia. A juíza anunciou um recesso. Helena saiu para respirar no pátio interno do tribunal, onde uma fonte antiga jogava água com suavidade. O som lhe lembrou o rio Tietê, o fluxo do tempo. Alexandre foi chamado a depor pouco depois. De seu assento, Helena ouviu sua voz trêmula. Eu a agredi, ele disse finalmente, e desde então não dormi uma noite em paz. Suas palavras se perderam em murmúrios. Helena o observou em silêncio, sem ódio. Era um homem quebrado, e pela primeira vez ela entendeu que não precisava destruí-lo. Seu castigo seria viver com a memória do que fez. Ao finalizar a audiência, saíram do edifício sob um sol intenso. Júlio passou o braço pelos ombros dela. Acabou, disse com voz suave. Helena assentiu, olhando o céu limpo. Não, respondeu, está apenas começando. Naquela noite, no trem de volta, o reflexo da lua acompanhava sua viagem. O Rio de Janeiro a esperava com sua calma, mas dentro dela algo havia mudado. A ferida continuava ali, sim, mas já não sangrava. Era uma cicatriz, e como toda cicatriz, contava uma história. Helena encostou a cabeça no vidro e, com uma voz apenas audível, murmurou: A justiça não me devolveu o passado, mas me deu o futuro. O regresso ao rio foi silencioso, quase solene. Lá fora, a paisagem deslizava como uma fita interminável de colinas, campos e estações vazias. Helena olhava pela janela sem falar, enquanto Júlio permanecia ao seu lado, respeitando esse silêncio que não era tristeza, mas cansaço. A tensão do julgamento havia ficado para trás, mas as emoções continuavam agitadas em seu interior. Não havia ódio nem rancor, apenas uma profunda sensação de vazio, como se a alma precisasse de tempo para voltar a ocupar o corpo. O trem avançava, e o som metálico dos trilhos era a única coisa que quebrava a quietude. Ao chegar à central do Brasil, o ar fresco da tarde a envolveu. O rio os recebia com seu burburinho habitual, táxis buzinando, vendedores ambulantes, o cheiro de café e gasolina misturando-se no ar. Júlio lhe pegou a mala. Vamos para casa, disse com um sorriso suave. Helena assentiu, sentindo que pela primeira vez a palavra casa já não era um lugar, mas uma possibilidade. Durante os dias seguintes, tentou recuperar a rotina. Pelas manhãs lia na varanda, com uma xícara de chá nas mãos, enquanto o sol de inverno acariciava seu rosto. Pelas tardes, caminhava até o aterro do Flamengo e sentava-se em seu banco favorito em frente ao mar, vendo o reflexo das árvores mover-se com o vento. Às vezes escrevia em seu caderno, às vezes apenas observava. Pouco a pouco, começou a sentir que a vida podia ser sua outra vez. Uma tarde, ao regressar do parque, encontrou uma carta na caixa de correio. Não tinha remetente,
mas reconheceu a caligrafia de Alexandre. Por alguns segundos hesitou se abria. O coração lhe batia no peito com força. Finalmente, rasgou o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma folha dobrada e um pequeno pingente de prata, o mesmo que ela havia perdido anos atrás. A carta dizia: sei que não mereço seu perdão, mas estou tentando. Vendi meus negócios. Estou buscando ajuda. Não espero nada de você. Só queria que soubesse que estou tentando ser alguém diferente. Helena leu essas palavras várias vezes, sem saber o que sentir. Fechou os olhos e lembrou-se de seu rosto no julgamento. Pálido, envergonhado, sem arrogância. Talvez fosse verdade. Talvez o homem que a destruiu também estivesse tentando se reconstruir. Guardou o pingente em uma gaveta e a carta entre as páginas de seu caderno. Sem ódio, sem esperança, apenas com compreensão. Naquela noite, sonhou com água. Estava na margem de um rio, o mesmo Tietê, mas a água era limpa e brilhante. No sonho, uma voz lhe dizia: o perdão não muda o passado, mas limpa a alma. Acordou com lágrimas nos olhos e uma estranha sensação de paz. Os dias se tornaram mais claros. A primavera se aproximava e, com ela, uma nova vida. Helena começou a frequentar aulas de pintura em um ateliê do bairro. O cheiro de óleo e tela lhe lembrava sua juventude. As cores lhe devolveram o desejo de criar, de preencher os vazios com formas e luzes. A professora, uma mulher alegre de cabelo curto, a encorajou desde o primeiro dia. Você pinta com emoção. Isso não se aprende, se sobrevive. Cada tarde, depois da aula, Helena voltava caminhando pelas ruas cheias de ipês em flor. O ar estava morno, as crianças corriam atrás dos balões e os músicos tocavam violões nas esquinas. Era um rio diferente, mais amável, mais seu. Em um desses passeios, decidiu entrar em uma pequena igreja do bairro. Não era religiosa, mas sentiu o impulso de acender uma vela. Ajoelhou-se e fechou os olhos. Não pediu nada, apenas agradeceu. Ao sair, o céu começava a escurecer. Uma brisa suave agitava seu cabelo. Nesse momento, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Júlio. Amanhã você tem consulta com a doutora Rosângela. Não se esqueça. Helena sorriu. Aquela revisão marcaria o início de seu 7º mês de gravidez. Caminhou devagar para casa, acariciando o ventre. No dia seguinte, no consultório, a doutora Rosângela a recebeu com o mesmo gesto caloroso de sempre. Você está com um aspecto melhor, comentou, enquanto revisava os exames. O bebê está forte, e você também. Helena respirou aliviada. Às vezes sinto medo, confessou, de não saber se poderei fazer isso sozinha. A médica lhe pegou a mão. Você não está sozinha. O que você carrega dentro de si não é só vida, é esperança. E a esperança sempre encontra seu caminho. Ao sair do hospital, o céu estava limpo e o ar cheirava a pão fresco. Helena caminhou sem pressa pela calçada, observando como o sol se refletia nas vitrines. Entrou em uma pequena livraria e comprou um caderno novo, de capa azul. Na primeira página escreveu: ao meu filho, para que saiba que sua mãe um dia teve medo, mas aprendeu a enfrentá-lo. Naquela tarde, Júlio preparou o jantar. Havia colocado música e cortava tomates enquanto cantarolava uma melodia antiga. Helena o observava da mesa com um sorriso. Sabe de uma coisa curiosa? Ele disse. Eu te vejo diferente. Não só mais tranquila, mas mais viva. Ela riu suavemente. Talvez porque finalmente começo a acreditar no futuro. Júlio levantou o copo. Então brindemos a isso. Depois de jantar, Helena ficou sozinha na varanda. A cidade respirava calma sob as luzes amarelas dos postes. No céu,
a lua cheia brilhava com uma clareza serena. Pegou seu caderno e voltou a ler a carta de Alexandre pela última vez. Depois a dobrou com cuidado e a colocou junto à vela acesa que tinha sobre a mesa. Olhou para o fogo e sussurrou: "Eu te perdoo, não porque você mereça, mas porque eu preciso disso." O vento moveu a chama e, naquele instante, Helena compreendeu que o perdão não era uma rendição, mas um ato de força. Fechou o caderno e apoiou a cabeça sobre os braços. Da rua vinha o som de um violão e uma voz cantando um velho bolero. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem esforço. O medo havia perdido sua voz e a esperança, enfim, a havia encontrado. O verão chegou cedo ao Rio de Janeiro, trazendo consigo um calor suave e o burburinho constante das praias cheias. No apartamento de Júlio, as janelas estavam abertas, deixando entrar o ar morno do pôr do sol e o cheiro de jasmim do pátio interno. Helena, já com o ventre redondo, movia-se devagar pela casa. Cada passo tinha uma cadência nova, pausada, consciente. O médico havia lhe dito que faltavam poucas semanas para o nascimento, e naqueles dias, tudo em sua vida girava em torno desse pequeno ser que logo conheceria o mundo. Pelas manhãs, ela se levantava cedo e preparava chá de camomila, um hábito que havia adotado para acalmar os enjoos. Júlio saía para o hospital e ela ficava lendo na varanda, observando como a luz se derramava sobre os telhados. Às vezes escrevia cartas que nunca enviava, cartas para a mãe, para o irmão, até para Alexandre. Em uma delas escreveu: "Não guardo ódio de você, porque o ódio não alimenta meu filho. Só espero que algum dia você entenda o dano que deixou para trás." Depois a dobrou com cuidado e a guardou entre as páginas do caderno azul. Uma tarde, enquanto voltava do mercado, parou em frente a uma loja de roupas infantis. Na vitrine, um pequeno conjunto branco chamou sua atenção. Um gorrinho de linha e uma manta tecida. Entrou e os comprou sem pensar. Ao sair, sentiu-se emocionada, com uma mistura de ternura e medo. Acariciou o tecido suave entre os dedos. Era a primeira roupa que comprava para o filho, e nesse gesto sentiu que finalmente estava fechando o círculo da dor. No entanto, aquela calma não durou muito. Uma semana depois, ao abrir a caixa de correio, encontrou uma carta com timbre judicial. Era uma notificação do Tribunal de São Paulo. Alexandre havia solicitado enviar uma declaração final antes de cumprir a sentença de prisão que lhe haviam imposto por fraude e lesões. Helena ficou imóvel, a carta aberta entre os dedos. Não sabia se queria lê-la, mas no final o fez. "Helena", começava a carta, "fui condenado e aceito. Não há um dia em que eu não pense no que fiz a você. O que perdi não foi só seu amor, mas a parte de mim que ainda acreditava no perdão. Não espero te ver nunca mais, mas quero que saiba que o homem que te agrediu já não existe. Se algum dia nosso filho perguntar por mim, diga-lhe que seu pai foi fraco, mas que amou o que não soube cuidar." As lágrimas correram sem permissão por suas faces. Não era tristeza, tampouco compaixão. Era uma sensação de encerramento, como se aquelas palavras enterrassem definitivamente um passado que já não podia lhe fazer mal. Dobrou a carta e a colocou na mesma caixa onde guardava a ultrassonografia do bebê. Depois, recostou-se no sofá e acariciou o ventre. "Não o odeie", sussurrou, "porque da dor também nasce a força." Os dias passaram e o calor de julho encheu as ruas de risos, turistas e violões. Júlio organizou o quarto do bebê, pintando as paredes de uma cor branca suave. "Ele tem que se sentir em paz desde o começo", ele dizia enquanto colocava os quadros com cuidado. Helena o observava agradecida. "Obrigada por fazer isso tão bonito", ela murmurou. "É o que ele merece", respondeu ele.
Naquela noite, ela não conseguiu dormir. O bebê se movia inquieto, como se pressentisse que o mundo já o esperava. Ela se levantou, foi até a varanda e respirou o ar morno da madrugada. De lá, via o rio dormindo, as luzes piscando ao longe. Sentou-se, com uma manta sobre os ombros, e escreveu em seu caderno. Esta história não começou com medo, embora pareça, e não termina com dor, mas com esperança. Ao amanhecer, as contrações começaram. Sua respiração acelerou, e entre o medo e a emoção, ela chamou Júlio. Ele chegou correndo, a ajudou a entrar no carro e a levou para o hospital. A cidade ainda despertava quando as portas da emergência se abriram para eles. Tudo aconteceu rápido. As luzes brancas, as vozes da equipe médica, o som do monitor, marcando o ritmo de 2 vidas. Helena apertou os dentes e as mãos, entre a dor e a promessa. Em meio a tudo, pensou na mãe, em São Paulo, nas noites de tempestade que já não voltariam. Horas depois, o choro de um bebê encheu a sala. Era um som novo, puro, redondo. Helena o olhou com os olhos cheios de lágrimas. "Olá, minha vida", disse com um fio de voz. Júlio a abraçou, emocionado. "Ele é precioso", sussurrou. A enfermeira sorriu. "É forte, como a mãe dele." Helena segurou o filho nos braços. Seus dedos minúsculos se fecharam sobre os dela, e nesse gesto ela sentiu algo indescritível: a redenção. Não havia passado nenhum minuto, mas ela já sabia que toda a sua dor havia tido sentido. Ela o beijou na testa e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, se sentiu completa. Nos dias seguintes, a casa se encheu de calma. O bebê dormia tranquilo, e o som de sua respiração era a nova melodia do lar. Júlio preparava as refeições, amigos próximos traziam flores, e a vida começava a tomar uma forma diferente. Helena passava as tardes junto ao berço, escrevendo cartas que um dia lhes leria ao filho. Em uma delas escreveu: "Eu te prometo que você não herdará meus medos, apenas minha força." Uma tarde, enquanto o sol se punha, ela abriu a caixa onde guardava as cartas, o pingente e a foto da ultrassonografia. Olhou para tudo uma última vez e depois fechou a tampa. Colocou-a no fundo do armário e exalou devagar. Já não precisava olhar para trás. Saiu para a varanda com o filho nos braços. O céu estava pintado de tons dourados e rosados. O Rio de Janeiro sorria sob o calor do verão. "Olhe", ela disse em voz baixa, "é assim que a liberdade se parece." O pequeno se moveu e emitiu um som leve, como se respondesse. Helena riu suavemente, com lágrimas felizes nos olhos. Naquela noite, enquanto o bebê dormia, acendeu uma vela junto à janela e escreveu as últimas linhas de seu diário. Perdoar não foi esquecer, foi sobreviver. Hoje, em seus olhos, eu vejo o futuro que tanto procurei. Este não é o final, é o princípio de tudo o que está por vir. Helena Vasconcelos fechou o caderno, beijou o filho na testa e, ao olhar pela janela, viu como a lua ascendia sobre o Rio de Janeiro. A vida, por fim, a havia perdoado também a ela. O amanhecer chegou devagar, com um céu limpo que tingia de ouro os telhados do rio. No apartamento de Júlio, a casa dormia ainda, mas uma luz suave se filtrava entre as cortinas. Helena estava acordada, sentada junto ao berço. Olhava o filho dormir com a serenidade de quem sobreviveu a todas as tempestades. O pequeno respirava com um ritmo perfeito. Seu peito subia e descia como uma melodia que dava sentido ao silêncio. Nesses movimentos mínimos, Helena encontrava paz. Era a primeira vez, depois de tanta dor, que podia dizer sem hesitar: estava em casa. O verão avançava e a vida tinha se enchido de gestos simples. Os passeios pelo parque ao pôr do sol,
As conversas com Júlio durante o jantar, o cheiro de pão fresco que subia da padaria da esquina. Cada dia era um renascer. O passado continuava ali, como uma sombra distante, mas já não doía. Havia se tornado uma história para contar, não uma ferida aberta. Helena havia aprendido que o tempo não apaga, mas transforma, que o amor próprio é uma forma de salvação. Uma manhã de julho, enquanto preparava o café, a campainha tocou. Helena limpou as mãos e abriu a porta. Um mensageiro lhe entregou um envelope grande, selado com o timbre do Tribunal de São Paulo. Seu coração se encolheu por um instante, como um reflexo involuntário, mas ela o abriu com calma. Era a notificação oficial. Alexandre Noronha havia sido transferido para um centro de reabilitação e solicitava, com autorização judicial, enviar-lhe uma carta final. Dentro do envelope havia outra folha, escrita com tinta azul. Helena, dizia a carta, passei meses tentando entender em que momento perdi o rumo. Não te escrevo para que me perdoe, mas para te agradecer. Seu silêncio me ensinou mais do que qualquer condenação. Comecei a trabalhar com mulheres vítimas de abuso e cada história que escuto me lembra a sua. Às vezes penso no filho que não conhecerei e espero que algum dia ele possa saber que seu pai, embora tenha falhado, tentou mudar. Obrigado por ter me enfrentado com a verdade. Foi sua coragem que me salvou, não a justiça. Helena leu devagar, com o coração tranquilo. Não havia raiva, apenas compreensão. Guardou a carta na gaveta junto à primeira que recebeu meses atrás e fechou com suavidade. Não precisava responder. Algumas palavras eram um encerramento por si mesmas. Naquela tarde, saiu para passear com o filho. O céu estava limpo, o ar quente e o parque cheio de vida. As crianças corriam atrás dos pombos. Os idosos jogavam dominó debaixo das árvores e um músico tocava um violão velho. Helena sentou-se em um banco, colocou a manta sobre o colo e contemplou seu bebê dormindo. Ao seu lado, uma senhora a observou com um sorriso. "É lindo", disse. Helena sorriu também. "Sim, e forte, tudo o que eu não fui por muito tempo." A mulher assentiu. Às vezes os filhos vêm para nos ensinar o que esquecemos, a recomeçar. Helena ficou pensando nessas palavras. Olhou para o céu, tão azul que doía de tão belo, e sentiu uma gratidão imensa. Havia passado do medo à serenidade, da escuridão à luz, e compreendeu que a redenção não era esquecer, mas construir algo bom sobre as ruínas. Ao regressar para casa, Júlio estava na cozinha preparando o jantar. "Eu estava te esperando", ele disse sorrindo. "Hoje faz exatamente 1 ano desde que você chegou aqui." Helena parou por um instante, surpresa. "1 ano?" repetiu. "Sim", respondeu ele. "1 ano desde que você decidiu não se render." Eles jantaram juntos, enquanto o bebê dormia em seu berço. As risadas eram suaves, o ambiente tranquilo. Júlio levantou seu copo de vinho. "Brindo por você, Helena, por sua força, por sua coragem e por tudo o que ainda lhe resta viver." Ela levantou seu copo de água e bateu de leve no dele. "Brindo pela família", disse em voz baixa, "pela que se escolhe e pela que nasce da alma." Depois do jantar, ela ficou na varanda. O rio resplandecia sob o céu noturno. As luzes da cidade piscavam como vagalumes, e o murmúrio das ruas subia até ela. Pegou seu caderno azul e começou a escrever as últimas linhas de sua história. "Eu aprendi que o perdão não é dado pelo outro, mas por si mesmo. Eu aprendi que o amor verdadeiro não destrói, mas cura. E eu aprendi que as segundas chances nem sempre vêm dos outros, mas da coragem de voltar a olhar a vida com fé." Ao terminar, fechou o caderno e o deixou sobre a mesa. Olhou para o quarto onde seu filho dormia e sentiu uma onda de ternura.
Júlio passou por trás dela e pôs uma mão em seu ombro. Sabe, ele disse em voz baixa, a mamãe estaria orgulhosa de você. Helena girou a cabeça e sorriu para ele. Eu também acho que sim. Naquela noite, antes de se deitar, acendeu uma vela na prateleira da janela. O reflexo trêmulo da chama iluminou as paredes, projetando sombras suaves. Ela se aproximou do berço, acariciou a bochecha do bebê e sussurrou. Você vai dormir em paz, meu filho, porque o passado não nos pertence mais. Depois apagou a luz e permaneceu um momento em silêncio, escutando sua respiração, esse pequeno som que agora era o centro de seu mundo. Ao amanhecer, o sol entrou pela janela com um resplendor dourado. Helena abriu os olhos e pela primeira vez não sentiu o peso do ontem. Caminhou até a varanda, respirou o ar fresco e viu como a cidade despertava. No horizonte, o céu tinha a mesma cor dos dias felizes de sua infância. Abriu o caderno uma última vez e escreveu: Hoje eu decido viver sem medo, não por esquecer, mas por honrar o que sobrevivi. Ela o fechou, sorriu e o colocou junto ao retrato de sua mãe. Depois pegou o filho nos braços e, enquanto a luz do novo dia preenchia o quarto, lhe disse com voz serena: Vamos, meu amor. Hoje começa a nossa história. E naquele instante, sob o céu claro do Rio de Janeiro, Helena Vasconcelos compreendeu que havia completado sua jornada, não em direção ao perdão nem à justiça, mas em direção a si mesma, porque afinal, a vida sempre encontra a maneira de voltar a florescer, mesmo sobre a terra mais ferida.